Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Quinta Dimensão Cast. E hoje, como sempre, eu estou com ela, Moria Veles, a sua desligada de sempre. Yay! ela que esqueceu de aparecer aqui nesse podcast hoje, porém, nós não estamos sozinhos. Hoje nós temos convidados muito ilustres, o Lucas Romano e a Priscila Oliva, diretamente do podcast Portas Abertas. Olá! Eu queria fazer um review aqui, mas eu não consegui me esconder. Você foi pego, desprevenido. Fui pego. Oi, meninas, muito obrigada Moria, pelo convite. olha só, conheçam então Lucas Romano e Priscila Oliva, essas duas celebridades ilustres do teatro brasileiro. Essa é por sua Brasil. conta. Essa é você que tá falando. Não Depois sabe, a joga gente no acerta Google. nos boletos. Joga no Google, estamos em todos os Wikipédias. Mentira, não. Ai, que lindo. Sonho. E eu chamei eles aqui justamente pra gente poder falar desse assunto, pra gente poder falar sobre uma coisa que ninguém fala do teatro, a quinta dimensão do teatro. É hoje, hein? Que ninguém revela. Hoje. O por detrás das cortinas, o que vem por aí. É, tipo assim, foi sorte ou não foi? Foi teste do sofá? Saberemos de tudo hoje. Amo. Então vamos para uma apresentaçãozinha, vai. Lucas, fala aí, quem é Lucas? Aquelas perguntas de Ai, que entrevista de difícil. emprego. Lucas por Eu só Lucas. achei que só fizesse as perguntas. Lucas era uma criança que não sabia que a princípio era viado. Aqueles... Cara, Amei. eu sempre soube que acho que eu ia seguir na carreira de ator, mas eu nunca imaginei que eu fosse seguir no teatro. Meu sonho era participar de Chiquititas, era isso. Eu queria fazer De todo Chiquititas, ser um mundo, né, Chiquitito. também. Todo mundo. E aí eu entrei no teatro só com 18 anos, porque a minha mãe e meu pai iam pra praia de final de semana, e aí eles deixavam de ir à praia pra me levar ao teatro. Então eu sempre fui empurrando o teatro, então eu só comecei com 18 anos, e a partir daí eu me apaixonei pelo teatro, e aí eu sigo carreira de ator, e hoje em dia multifacetado, faço em direção também, assistência de direção, temos o podcast Porta Aberta, e é isso. Hoje em dia vivo da arte e tento sobreviver com ela. É puxado, né, amigo? Puxado. É puxado. É tipo, a gente não tá no céu lá em compensando ser cima. artista. A gente tá no céu lá em cima e fala, gostaria de ser ator. Todo mundo aplaude pela coragem. Fala, Parabéns. nossa, parabéns por essa coragem. E a Pri, quem é Priscila? Conta Ai, pra meu mim. Deus, tô tentando descobrir até hoje, Brasil. Bom, diferente do Lucas, assim, eu sempre tive uma vontade de fazer teatro, mas eu achava que era uma coisa bem amadora, assim, sabe? Não era uma vontade que iria transformar a minha vida. Então, eu já tinha me formado na faculdade quando eu fui para a escola de teatro, onde conheci Lucas, né? Olha. Então, a gente se conheceu na escola de teatro. E aí, eu descobri uma grande paixão da minha vida. E eu falei, gente, mas é isso que eu quero fazer. E aí, eu abri mão da minha profissão, do meu emprego, do meu salário. Bem louca ela, adorei. Ela chorou. E me joguei nessa profissão de teatro. Aí teve um tempo que eu trabalhei com produção também. Aí hoje eu acabei largando a produção. Hoje eu tô só como atriz mesmo. Eu também trabalho com locução. Tenho um podcast, tenho um canal no YouTube. Me sigam lá, Priscila Oliva, que eu falo de livros. E é isso, amor. Tamo na batalha. Tamo tentando pagar os boletos. Tem mais um pra pagar, viu? Que eu elogiei vocês tudo. Aí depois eu mando os boletos. Pode deixar. Aí, Moria, qual que é a sua relação com o teatro? Você curte? Adoro, assim, teatro. Eu acho que desde pequena, nossa, desde o pré, na escolinha, eu sempre quis participar dos teatros, da escola, sempre participei. Acho que o primeiro que eu fiz deve ter sido, era a Lenda da Mandioca. Amo. Gente, é Profundo. um nome um tanto quanto Não dúbio, é né? além- Uma da criança de 5 mandioca. anos estranho, não Que é? mandioca é essa que virou uma lenda? Que é isso? Gente, era Era uma folclore, mandiacona. e tal, e eu queria ser a personagem principal lá, a indiazinha, que virava
Achei que você ia falar mandioca. que virava mandioca, de fato, né? Eu queria ser ela, mas o papel não foi pra mim, me deram o papel de narradora da história, porque eu acho que eu era uma das crianças que tava mais à frente na leitura, né? Então eu me sentindo, eu era promissora. Aí eu era narração, e depois sempre quando tinha coisas eu tava no meio, e aí lá na frente, sempre quando tinha que fazer peça de teatro, sei lá, na aula de português, eu preciso escolher algum tipo de trabalho. Eu escolhia sempre ir pro teatro. Então eu escrevia a peça, fazia cada personagem, falava o que cada um tinha que fazer. Eu escrevia, Legal. atuava e tudo mais. Fazia tudo. Fazia tudo ali. E era sempre eu e minha amiga, né? Até tinha peça de teatro que a professora gostava, porque eu colocava até trilha sonora. Acho que eu fiz uma na 5ª série, não sei. Aí eu colocava trilha sonora. E tinha os momentos ali, a professora adorava, fez a gente apresentar pra escola inteira e tudo mais. E depois foi isso. Aí agora, o máximo que eu vou pra fazer, mesmo agora, fui pro YouTube com o canal. Mas eu sempre gostei de teatro e também ia assistir teatro. Não só queria fazer, mas eu assistia também. A escola tinha um programa que toda semana levava a gente no SESI pra assistir peça de teatro. Que Que legal. demais. Isso é bacana. Nossa, Era legal. muito legal. Então, A minha escola tinha um programa, toda semana me levava um desgosto. Nunca me levaram pra lugar nenhum. Mas era assim, eu sempre Nunca. gostei. Eu não sei porque eu nunca fui atrás, acho que foi um pouco de falta de dar a cara a tapa, sei lá, ou falta de vontade, ou oportunidade na cidade. Nunca fui atrás pra ver, mas sempre tive vontade de fazer teatro e vir aqui nas companhias da cidade, mas eu nunca fui atrás, mas sempre gostei. Então eu tenho muito carinho mesmo pelo teatro. Muito bom. É muito legal quando as escolas incentivam, assim, né? A minha, eu lembro que eu estudei no Mackenzie, presbiteriano, então se tinha apresentação teatral, era daquelas, Jacó está lá, aí chega Jacó com aquela peruca bem de carnaval, sabe? E aí fala, tu faz isso, aí eu falo assim, gente, eu não quero fazer isso nunca na vida. Então, tipo, as minhas primeiras referências, assim, era tipo, não é isso, sabe? Não. Então, teve que dar uma cavocada ali, mas é muito bacana quando a escola traz isso para os estudantes, assim, porque a gente vê na nossa sociedade como as pessoas não vão ao teatro, né? E isso é uma coisa de formação mesmo. Se a gente for analisar e perguntar para as pessoas, qual foi a última peça que você assistiu, né? Muitas não lembram, ou foram num musical. Então, não estou criticando musicais, mas é mais comum as pessoas irem por ser mais mainstream. Mas realmente ir ao teatro, acompanhar uma dramaturgia ou ir numa peça que você ainda não sabe direito o que é, para justamente receber essa experiência, é difícil, assim. O brasileiro não tem muito essa cultura, né? Eu acho que eu vou... E vocês acham que... Desculpa, Pri, pode falar. Eu vou só complementar um negocinho que o Lucas falou, Carol, que eu acho que é importante também, Lucas. Eu acho que teatro deveria ser uma matéria de currículo básico das escolas, sabe? Porque... Agora, os Estados Unidos tem no currículo, eu acho não tem? Que tem, eu não posso afirmar com certeza. Eu acho que tem, sim. Eu acho que tem. Porque ajuda no... Mas é eletiva, não é obrigatória. Entendi. Tipo coral, essas coisas, né? Sim. Tipo, você pode escolher alguma arte pra performar e daí tem as eletivas. Tem as eletivas. Né? Nos Estados Unidos tem isso. Porque eu acho que ajuda muito, sabe? Na formação da pessoa, a questão da timidez, a questão dela aprender a trabalhar em grupo, a questão desse jogo que tem no teatro, que é muito legal, de uma criança aí aprendendo desde pequeno, e aí já vou puxar a sardinha aqui para o mundo da literatura, né? Que eu acho que o teatro também pode ser uma parte boa, mesmo para as crianças pequenas, para você abrir para histórias clássicas e textos clássicos e coisas assim. Então, eu acho que é uma coisa tão importante, é uma pena que a gente não tem como currículo básico nas escolas. Verdade. É verdade. Eu concordo. E eu ia perguntar para os dois qual foi o impacto da situação que a gente está vivendo agora na vida de vocês, assim, como ator e no teatro como um todo. Que vida de ator nesse momento. Completamente. Eu tava no ano passado para estrear 2 espetáculos, um que eu ia dirigir, que eu tinha escrito, um musical infantil, junto com um amigo, e outro espetáculo que eu ia dirigir também, original, de uma peça de um croata. E tava tudo encaminhado. Até hoje não tenho previsão nenhuma.
Então seriam os meus trabalhos ano que vem, onde ganharia uma renda assim, e até hoje não consigo. Então tivemos que encontrar outras maneiras para poder se sustentar, e ainda assim é muito complicado. Na corda bamba o tempo inteiro. A cultura sofreu muito assim, o impacto da pandemia, e a gente está vendo o quão importante é o entretenimento, né? Porque é o que está nos salvando hoje em dia. O teatro sofreu mais porque ainda assim tiveram as opções de peças online, mas ainda assim é diferente. É diferente do presencial, de você sentir a vibração do ator, você sentir a presença que é aquela história, aquela narrativa. A tela traz esse distanciamento. Então o teatro online, ainda assim, ele acaba virando uma peça que não é uma peça, mas é um filme que não é o filme. Então é uma experiência ainda que é estranha. Eu assisti uma peça, acho que eu realmente gostei, mas ainda assim ela trouxe elementos muito do audiovisual, por isso que funcionou. Mas quando é uma peça filmada, ainda assim você não consegue pegar a mesma energia. Então eu acho que foi um meio que realmente sofreu muito com a pandemia. No meu caso, o que eu tinha um projeto mais certo foi assim, a gente fez a última apresentação e aí a gente entrou em lockdown, né, o ano passado, então eu consegui terminar esse projeto, mas o que eu tinha para, tipo, projetos futuros e tentar editais e tudo mais, eu não inscrevi mais, porque os editais começaram a ser realmente para peças online, e é o que o Lucas falou, assim, com todo meu respeito aos meus colegas que estão trabalhando com peças online, mas não é uma forma que eu quero realizar um trabalho, né, e que às vezes a gente vai... É contemplado por um edital e tem que fazer somente online. E é muito difícil. Eu falo que onde eu tenho conseguido trabalhar como atriz nesse momento é realmente na locução, que eu faço locução, enfim, então não parou, mas tá complicado e eu acho que a cultura ainda vai sofrer durante um tempo. Isso vai reverberar na cultura durante um tempo ainda. Eu tenho uns amigos que fizeram alguns espetáculos no Natal do ano passado, ficaram em cartaz com uma plateia ali remota, o público muito reduzido, eles faziam limpeza sempre nos assentos, mas é um risco, você ir ao teatro, você estar indo, você se coloca em risco também, né? Então é complicado, até o pessoal se sentir confortável, a gente sentir segurança para contracenar com outra pessoa, com liberdade, é só mais pra frente mesmo. Sim. E uma coisa que eu ia falar, né? Vocês falaram do público. Uma coisa que eu tenho em mente do bacana do teatro é o público em si, a energia do público. E na hora quando finaliza, o aplauso. Eu acho que não paga, né? Sim. O aplauso no final. Sim. O aplauso já é parte do seu pagamento, com certeza. Quando você tá ali e você tem o pessoal te aplaudindo, não sei o quê. Eu acho que já é uma energia muito, mas muito diferente do que um comentário, um like. Não é a mesma coisa, né? Então, Sim. eu acho que também vocês devem sentir essa falta, né? Da energia das pessoas ali. Então, não tem como substituir, né? Completamente. É o que alimenta a gente, né? Fala, Priscila. Sim. Tem um amigo meu que fala que, na verdade, a gente segue na carreira de ator de teatro porque a gente é viciado em adrenalina. Né? Então dá aquela adrenalina do fazer ao vivo, tal. E realmente um vício, né? E é engraçado que você falou da plateia. E, gente, a plateia, ela é o ator. Tem um ator amigo meu que fala isso. Ela é o ator que não tá na ficha técnica. Porque a gente precisa muito da plateia. Principalmente quando a gente tá num espetáculo de comédia e tudo mais, se você começa a jogar pra plateia, a plateia não responde, você fala, cara, tá acontecendo alguma coisa, tá dando alguma coisa muito errado, o que tá acontecendo? E assim, você fala, o espetáculo hoje não tá funcionando. A gente em cena fica assim, né? A gente percebe tudo. Então, às vezes, você vai como plateia, você acha que o ator às vezes tá super imerso, a gente tem uma visão periférica ali, que a gente sabe se você liga o seu celular. A gente observa, a gente vê. Se você dá aquele cochilão, aquele ronco, delícia, a gente tá ouvindo e a gente tá lá na cena. E aí eu sei, puta, o da frente dormiu. Dormiu, escroto, bem na minha frase. A gente tá passando isso na nossa cabeça. Uma vez eu tava fazendo uma peça que eu tava, na boca de cena. Fazendo, eu juro pra você, eu ouvi assim, ó.
Meu, na boca de cena. Na boca de cena. Minha vontade Eu era, jogava uma acorda, batata desgraça, de lá fica de dormir e vai cima. pra última fileira. Pra que vai sentar na primeira? Pelo menos, né? Tem Que um pouco. desagradável. A gente ouve tudo. Tem um pouco de respeito, né? Sim, Seja. Agora, qual foi a situação, assim, mais louca ou mais desagradável, assim, que vocês já passaram? o meu, na Suzana Vieira levantando e falando, fala mais alto, não dá pra ouvir. É verdade isso, Lucas? Sim, no Dog Ju. E eu não sabia dessa história. Gente, que Juro. legal! Entrou assim, Ela começou, o falou Lenati pra começou a você? falar, ela levantou. Não, pro Lenati. Logo quando começou a peça. Aí ele fala baixinho, tem um clima da peça. Fala mais alto, não dá pra ouvir. Aí com um climão assim. Ai, eu não Gente, tenho não. paciência E com quem assim, tá não é- começando. E tipo, no Dá licença, começo que eu da não tenho peça, no paciência começo com da quem tá peça, começando. ele dita o tom do espetáculo, sabe? Então se você quebra Gente, eu já tô isso, chocada. já quebra o início. Então todo mundo fica assim, tipo... E depois, né? muito Como que vai complicado. fazer? Ô, Moriá, se liga aí pra capa do podcast. Bota ele, Suzana Vieira. Suzana Vieira gritou com o Fala ator no mais alto. teatro. Não, eu vou pôr assim, o título vai ser Fala Mais Alto. Não, pelo amor de Deus, pelo amor Embaixo, de Deus. Suzana Vieira. Se permitir, Lucas, vai ser isso. Me desculpa. Vai mas- ser isso. Acabou. Nossa. Não tem mais história. Só Lucas, essa só ganhou. como é E que você você, nunca Pri? me contou? Não, porque não foi comigo. Tipo, o Thales foi. Tava na época do Thales. Mas eu tava assistindo ainda o espetáculo, que eu ia substituir o ator, né? Meu Deus Mas esse pra do mim céu. foi um dos, Gente, eu ia um dos- morrer. Eu ia um dos morrer. mais chocantes, assim. Mas às vezes Nossa, senhorinhas gente, que quando sem vão. filtro, né? Essa senhora, né? né? Quando algumas senhorinhas vão, acabam sendo engraçadas porque elas comentam com elas. Então a gente ouve os comentários. A Pri fez uma peça que acho que tinha um público também mais velho, né, Pri? Então às vezes a gente, tipo, tá fazendo o espetáculo e a gente ouve. O que ela disse? Ah, ela falou que vai ficar com ele. Ela outra, mas o quê? Ele tá lá, olha lá, tá vendo? Falando com ele. Então a gente ouve um outro espetáculo que tá acontecendo no teatro enquanto a gente tá fazendo a cena. Esses pra mim são pérolas também que As acontecem. senhorinhas, elas são maravilhosas. Porque, gente, eu amo, eu adoro. Porque elas vão ao teatro e elas se comportam como se elas estivessem na casa delas assistindo a novela. Então, tudo que acontece, elas vão comentando ali. Elas Gente, querem interagir. Maravilhoso. Sim. Maravilhoso. Eu Adolescente adoro. também, no espetáculo, quando a gente tava fazendo O Senhor das Moscas, Lord of the Flies, ali no SESI, era bizarro. Você podia falar qualquer coisa. Se você falasse... Eram 12 meninos em cena, né? Então virava... Vai lá que eu pego... Como fala? A marreta pra você. Aí o público... Porque é tudo galera jovem, sabe? Então tudo que a gente falava... Qualquer coisa. Falava, porquinho... Você é o meu melhor amigo. Tudo dava margem. Então aí a gente não conseguia. A gente tinha hora que Mas dava uma olha, a plateia risadinha. tava fazendo a ambientação das moscas. É isso. Elas É eram o as barulhinho da mosca. É isso. Aham. Agora, falando Entendeu? de plateia, eu acho que a plateia mais sincera que tem são as crianças. Gente, quando você Sim. faz Verdade. teatro infantil, é assim, se a criança ela ama, ela tá ali junto com você. E ela comenta também. Agora, se ela não gosta, ela levanta e sai. Ah, eu tenho uma história muito Sim. boa, esse negócio de Eu faria o criança. mesmo. O quê? Tem uma história. Quando eu ia no SESI assistir a peça, a gente era, sei lá, tinha tudo 9, 10 anos de idade. Então, imagina o SESI, assim, teatro só com galera dessa idade, porque acho que ia a outras escolas também. Aí, eu sei que a gente tava sempre assistindo peças de criança, que tem um certo humor, mais jovenzinho e tudo mais. Aí, a gente, não sei por que cargas d'água, uma das peças era sobre a história do Portinari, né? E aí a peça começava com um homem, né, representando o Portinari, lá com as tintas, pintando, né, um negócio mó sóbrio, uma música calma também no fundo, uma coisa bem séria. E as crianças achando que era palhaçada, sei lá, tipo, é um Mr. Bean mudo ali fazendo alguma coisa. E a gente muito assim, Gente, sem brincadeira, o ator, ele parou, ele saiu do personagem, ele falou, gente, vamos ficar quieto, isso é sério, eu vou começar de novo, eu vou entrar de novo. A
claramente eu se estivesse no teatro, gente. Não tenho paciência. Aí, assim, ele saiu e voltou e começou a fazer toda a cena de novo. E a gente. Imagina a cara das crianças, assim. Não, imagina a cara das professoras, né? Porque as crianças. Teve uma turma que foi assistir a gente no SESI também, que elas não paravam de falar. Eu lembro que era uma cena de coreografia, alguma coisa, e eu passava perto. Eu passei e fiz assim, silêncio! E continuei assim, sabe? É isso, dá uma desconcentrada. Passar a informação e continuar mensagem subliminar, né? Ele foi uma mensagem subliminar. Silêncio, assim, né? Eu vou contar Porque, nossa, é complicado. Gente, e outra coisa também, teve uma época que eu tinha um grupo de dança com os amigos e a gente fazia dança de flashback, né? Então fazia toda aquela história, fazia do Elvis até o Gangnam Style, porque na época era o que era jovem na época, né? Era Gangnam. Amo. A gente fazia tudo. Aí um dia a gente foi numa festa das crianças, no coreto do jardim, assim, dançar. E aí as crianças tudo empoleirada no coreto e a gente lá dançando. Aí minha amiga, gente, não sei nem se eu podia estar contando isso aqui, mas a minha amiga... Olha, exclusivo! Exclusivo. A gente tava dançando, sei lá, acho que era Michael Jackson, Beat It, não sei o que era que a gente tava dançando lá. A minha amiga ela fez assim, pá, deu uma cotovelada numa criança, porque a criança estava em cima dela, entendeu? No coreto. Senta lá, Cláudia! Mandou um sentar lá, Cláudia, com o cotovelo. A criança saiu, entendeu? Foi embora. Mas ela continuou dançando, ela pá! Criança saiu, foi embora, internada, tadinha. Histórias com público. Mas esse que eu acho que é o delícia do teatro, sabe? O teatro, ele tem uma espontaneidade, assim, que não tem como, sabe? Você não consegue prever, desde a resposta imediata da plateia, desde o jogo que você tem com o ator, desde um branco que pode acontecer, cada dia que acontece é algo novo. Por mais que você tenha técnicas para continuar na mesma vibração, na mesma intensidade, dosar essa intensidade, porque pela primeira vez eu tinha ficado 1 ano e uns 2 meses em cartaz. Eu nunca tinha ficado tanto tempo, 4 vezes por semana. Nossa, que legal. Então você começa a entrar no automático algumas horas. Então essas respostas que às vezes acontecem espontaneamente te dá uma corda num outro lugar que você fala, caramba, descobri uma outra coisa. Eu acho que se eu manter essa energia, eu consigo seguir sempre fazendo assim, sem exigir muito de mim mesmo. Porque às vezes a gente entra numa intensidade que a gente acaba exausto. Então fazer 1 ano, Sim. 4 vezes por dia, 2 horas assim, a gente começa entendendo melhor o que funciona e o que não funciona. E aí essa espontaneidade do teatro é legal. Por isso que faz cada dia ser diferente, novo e gostoso de fazer, né? E pra quem gosta de um mistério, de uma coisa assim, existe... E, gente, é de fato a questão do segundo dia, né? Porque acontece a estreia da peça... É uma conspiração? Olha, funciona. O segundo dia é o pior dia. Acontece coisa, quebra a luz... acontece alguma coisa, é bizarro. Não, e é bizarro, porque assim, eu cheguei e eu sempre não acredito no segundo dia, mas sempre alguma coisa dá errado no segundo dia. Eu não sei se é a questão de que, porque na estreia a gente tá todo mundo muito atento, muito nervoso, né? Por melhor que você tenha ensaiado, por melhor que tenha sido o seu preparo, gente, é a primeira vez que você vai, é a estreia, né? Que você vai dar o start ali. Então, acho que deixa todo mundo num estado muito de atenção. O segundo dia, parece que você já dá uma sentadinha, uma relaxada. Cara, já estreou, é batata. Né? É batata. E assim, sempre eu achava que era uma lenda, sempre mas dá não uma coisa. Pode falar, Pri. Oi, não, desculpa, alguém falou alguma coisa? Acho que eu perdi. Não, eu falei assim, sempre dá uma coisa errada. Sempre. Então, Alguém esquece um texto, uma coisa no palco cai em cena, a luz queima... Tem um ziriguidum na plateia. É impressionante, gente. Sim. Que medo. Tem uma maldição aí, gente. A gente vai ter que chamar os caçadores de mistérios pra investigar. Tem que soltar esse espírito aí do segundo dia, gente. Deixa aí. Bom, aliás, pra quem... Eu, né, que tenho medo de espírito, meus amores, pra eu ficar sozinha num teatro... Nossa senhora! Nossa, tem teatros específicos em São Paulo que dão muito medo. Tem que ser sempre uma energia pesada, assim. Ali não querendo falar, mas já falando. Ali na Roosevelt, pra mim, o Parlapatões é um dos espaços mais pesados. Já fiquei em cartaz lá. É assim, de ficar arrepiado se você tá sozinho lá.
Que realmente Nossa, parece que Que coisas legal, rolam já ali. quero fazer uma investigação pro meu canal ali. Tem também. Eu acho que ali tem. Olha, só de falar já dá um... Tem também hein? a Galeria Olido, que é ali do lado Super. da Galeria do Rock. Teve uma vez uma amiga minha tava em cartaz lá e ela foi a primeira a chegar e ela entrou no teatro. Aí deu 5 minutos, veio o segurança e falou: moça, não fica sozinha aí dentro, não. Acontecem umas coisas meio esquisitas. Ah, tudo bom? Eu teria saído do elenco. Pri, foi você que me contou que alguém chegou e falou: olha, você entra em tantos minutos, alguma coisa assim. E aí depois que a produção chegou, e aí ninguém sabe quem era essa pessoa que falou que Não, vai entrar daqui a pouco. Não? não. Ai, não lembro quem que me contou. Foi lá no Ih, Parlapatões. foi um fantasma. Foi alguém. Acontecem coisas Acontece, esquisitas. assim. Ai, eu adoro essas coisas, gente. Eu super sou Mas super tem isso adepta mesmo. dessas coisas sobrenatural. O teatro E é bizarro, aqui da porque- cidade tem isso, assim. Eu Porque sinto, é pelo bizarro, menos. a gente mexe com histórias, com pessoas, às vezes contando histórias de pessoas que já passaram por aquilo. Acho que a Pri pode Sim. falar com mais propriedade disso. Ela fez uma peça que não E tem do como. tema que a gente não pode falar. Ah, é verdade, é verdade. E aí, Ai, tipo, por que não? É porque Não dá nem pra senão dar a um gente- codinome? É um tema de uma história que se passou na Polônia. Oh, entendi. Ah, É um pouco tá. pesadinho, entendi. Então e a gente tem medo assistindo de falar igual gato arrepia. ouvido. Tem gente que não Eu tô consegue ligada, assistir até o gente. final, Eu fui em sabe? Auschwitz. Então, Eu E fui foi- em Auschwitz. E uma das coisas mais doidas também que aconteceram, acho que que aconteceu na minha vida de atriz, foi um dia que um senhorzinho, mas assim, gente, esse homem com certeza já morreu, porque isso foi em 2013, ele era muito velhinho, e ele era um sobrevivente, e ele foi assistir a peça. Olha. Cara, e passa, assim, todos os sentimentos do mundo por você. Porque tem hora que você Imagina. se sente culpada, porque você fala, por que eu tô visitando a dor desse cara? Quem sou eu pra vir aqui apontar essa dor na cara dele? Tem hora que você se emociona, tem hora que você fala, cara, que momento inesquecível que eu tô vivendo. E assim, a peça começava, a gente era criança, e aí a gente ia crescendo até chegar todo o acontecimento, né? E a parte que ele mais se emocionou foi quando a gente era criança. Ele chorava, porque foi o que ele perdeu, né? Nossa. Porque ele era criança. Então, sim. Uma É. coisa de responsa, né? É uma responsabilidade sim. imensa, eu Exato. imagino, né? Você tem que transmitir Sim. aquilo também para as pessoas. Nossa, mas que legal. exato. Foi um momento muito Sim, emocionante. ó, pra vocês terem uma noção, quando eu fui lá no campo, que fica aqui perto da minha casa, e eu fiz o vídeo sobre isso, eu lá no lugar, foi assim, uma sensação que eu nunca senti antes, eu até vi umas coisas lá, foi bem estranho, e depois as pessoas assistindo o vídeo, as pessoas tiveram a mesma sensação, é tanto que o vídeo ele tem mais de 1.500.000 visualizações, no YouTube e no Facebook já passou de 5 milhões de visualizações. Então, é uma coisa que realmente, pra mim, foi muito chocante. Eu moro aqui há 3 anos, eu nunca tinha ido, não tinha vontade de ir. Mas aí uns amigos estavam aqui, eles queriam ir. Aí eu falei, eu vou, né? Daí eu aproveito, faço um videozinho e tal. Nossa, não tenho vontade de voltar. Foi uma experiência horrível, juro. Eu fui também, já tive a oportunidade de ir. Eu tenho vontade de voltar porque eu acho que eu não consegui ver tudo que eu queria ver, porque é um tema que eu gosto muito de estudar. Mas o cheiro, pra mim, é inesquecível. Olha, Pri, já tem hospedagem aqui, viu? Aproveita. Obrigada. Já Mas, tem a casa de ir. mas pra mim, Carol, o cheiro é inesquecível. É um cheiro ruim, né? É um cheiro muito Nossa. ruim. Caramba. Tem até o cheiro do gás que eles usaram lá. É um negócio bem pesado. horror. né? É Nossa. pesado. Fica o cheiro, porque ainda tá lá. Tanto que você não pode nem acender isqueiro, nem nada em determinados locais, assim. Uhum. Nossa. E eu Bem acho que pesado. isso Bizarro. traz um pouco, dependendo da história que você conta, tem peças que a gente como ator, como atriz, como artista, quando a gente encena, é bizarro. A gente traz essa carga um pouco pra casa, sabe? Tinham peças que eu ficava em cartaz, que eu acabava a peça com dor de cabeça. Então eu precisava entender um pouco aonde acessar como ator aquele espetáculo sem que me afetasse tanto. Não sei se você já teve isso. Sim, Pri. separar, né? Já, inclusive foi o processo dessa peça, que ela é uma peça polonesa, inclusive, ela chama Nossa Classe, do Tadeusz Slobodianik. E o começo pra mim foi muito difícil, porque eu tinha muito pesadelo. Eu acordava à noite falando Nossa. que
das crianças, falando que tinha crianças no quarto, as crianças, não sei o quê, me afetou muito, mexeu demais comigo. Aí eu tive que começar a fechar o umbigo, tal, não sei o quê, pra aprender a lidar. 3 anos depois que eu voltei pra fazer a peça, eu já lidei com ela de um outro jeito. Mas é um tema muito forte, assim, e que... Sim. Imagino. Pri, quando eu fiquei em cartaz com da Carta ao Pai, a gente fez algumas coisas, não fez? Fez porque eu fazia a luz. Sim. E essa Nossa, eu tinha peça é esquecido linda. disso, sabia? Essa eu tinha peça é esquecido linda. disso. Você fez a luz do espetáculo, é verdade. Minha primeira peça profissional, a Pri fez a luz da peça. E era uma peça que, como o público era muito próximo da gente, eu ficava em cena aqui com um amigo meu e o público ficava em volta. A gente recebia muita energia. E tinha, por exemplo, a peça custava acho que R$5. Tinha um moço que ele ia lá quase toda semana pra dormir no espetáculo, porque tinha ar-condicionado e tal, ele ia pra dormir. E a peça era muito próximo. Ele tinha uma cadeira confortável, ele sentava e dormia no espetáculo. Então, tipo, às vezes tinham, sei lá, 30 lugares, às vezes iam 15 pessoas, e ficava todo mundo concentrado em um lugar e tinham 10 cadeiras vazias e ele sentado no meio dormindo, assim. Era assim, juro. Você sabe. Era a terapia era uma dele, peça que era ir lá. Mas tem gente que faz isso, vão no teatro pro ar-condicionado e pra entrar e dormir. Você sabe que no nossa classe mesmo, a gente passou por uma humilhação dessa, muito igual, que era também bem assim, na cara. Não era palco italiano que a gente chama, né? Que é o palco com a plateia. É assim, a plateia com a gente ali, eram também 30 lugares. Uma vez foi o Rubens Evaldo Filho, ele até já morreu, né? Mas era uma pessoa muito importante, comentava o Oscar e tal. Gente, esse homem dormiu a peça inteira. E tipo, a distância é assim, ó, a distância que eu tô aqui. A gente se sentiu tão humilhado do Rubens Evaldo Filho ter dormido a peça inteira, agora cara. você pode ver que como ele comentava o Oscar, né? Por isso você já tira que os comentários deviam ser assim, muito bem, né? Pautado, que ele assistiu tudo. Com certeza. A gente já viu, né? Com certeza. Super apto, hein? Uma coisa que eu ia perguntar pra vocês é que tem uma coisa que eu gosto muito, sempre gostei, desde quando começou, que é os espetáculos de improviso. Eu queria saber de vocês se vocês chegaram a fazer isso, até como exercício também, no teatro. O que vocês acham dessa parte? Porque eu lembro quando começou, o pessoal nem era famoso, o YouTube também não era tão bombástico assim. E eu acompanhei sempre muito os Barbixas, né? Com os espetáculos. Meu marido assiste até hoje. Até hoje, realmente, até hoje. E eu fui nos espetáculos também ao vivo, acho que fui em 3 ou 4 deles, assim. Teve um dia que eu fui, não sei se foi em dias diferentes ou no mesmo dia, eu vi assim, no mesmo final de semana, 2 sessões diferentes. Porque sempre é uma época que eles bombaram muito, né? Sim, acho que, não sei, Tava 2012. aparecendo toda hora no YouTube, né? Mas eu tinha começado muito antes, quando as câmeras era bem até ruim a qualidade delas. Mas eu queria saber de vocês, o que vocês acham dessa parte do improviso, se vocês gostam, se vocês já fizeram. E eu lembro que até na escola a gente brincava de só perguntas, cenas improváveis e tudo mais. Então, eu queria saber de vocês um pouquinho disso. E aí? Quer falar, Lucas? Assim como... nesse formato de espetáculo, como os Barbixas fazem, eu nunca fiz. Mas os exercícios de improvisação, eles são, assim, fundamentais para você entrar no palco. Porque, como, né, cada dia é um dia, às vezes as coisas acontecem, você tem que estar ali preparado, todo mundo em conjunto e equipe, para se acontecer alguma coisa, cara, você tem que saber improvisar e sair e sair bem de cena e sem o público perceber, né? Isso, às vezes, é coisa que acontece, por exemplo, quando você tá já, às vezes, algum tempo em cartaz, às vezes, de um dia, um ator esquece uma fala. E, às vezes, é uma fala que é uma deixa importante para algum outro personagem. E, às vezes, a gente acaba consertando isso em cena e a gente nem percebe o que a gente fez, porque a gente tá tão dentro já do jogo. Então, por isso que os exercícios de improvisação, eles são muito importantes, porque eles também treinam a nossa velocidade de pensamento, né? Você vai, quanto mais você treina isso, você vai ficando mais apto para, caso aconteça alguma coisa, você tá ali disponível para resolver a questão. Legal. Já tá pronto, né? E na maioria das vezes, gente, o público não percebe.
As coisas Sim. acontecem, tipo, as coisas mais esdrúxulas no palco. A gente fica noiado, né? Falando, nossa, eu esqueci, mas o Rei não consertou, mas aí a gente, pronto, você percebeu a hora que eu falei não isso? percebe. Não percebi. É ótimo, assim. Eu também nunca participei de espetáculos de improviso, assim. Eu acho que realmente é um talento a mais você estar preparado e fazer improviso. Eu acho que Sim. essas pessoas que fazem espetáculos de improviso, assim, têm um talento absurdo. Uma rapidez de raciocínio que eu adoro. Eu já fico me pensando o que eu tenho que fazer, ou se eu tô fazendo... Eu acho que é um nível de entrega que você tem que estar com uma disponibilidade muito grande. Eu acho que Tipo como a Pri Tata falou, é Werneck, né, essencial. Lucas? Total, Sim. uma habilidade que ela tem de improviso e de rapidez de pensamento, que ela tá tão entregue no momento que acho que ela nem deve lembrar as coisas que ela fala. Ainda bem que tá tudo filmado, porque aí ela consegue ver, assim, por onde que ela vai. Mas eu acho que é essencial na escola teatral exercitar e isso para justamente a gente estar preparado para tudo. Mas fazer um espetáculo de teatro eu acho que precisa de muito talento, assim, mesmo. Uma habilidade, assim. Eu já fiz aula de clown durante muito tempo e tenho vontade de fazer mais. E o clown, ele tem essa questão do improviso muito grande, né? De reagir de acordo com as sensações. Então é ação e reação. Você me dá alguma coisa, eu te respondo de volta. E aí isso vai criando uma dramaturgia. Isso eu acho muito legal, porque é aquilo que a Pri falou, você entra em cena, o personagem tem que estar naquela marcação. Você entra, ele está sentado no sofá. Mas será que eu vou para minha marca ou eu já faço alguma coisa fora da marca? Então como que eu lido com esse improviso na hora? Então é meio complicado, você tem que estar ali sempre disponível em prol da obra, em prol do que está acontecendo, de uma maneira que não saia muito fora e a galera não perceba. Então o improviso é realmente muito essencial. A gente chama de rede de proteção. Na verdade, sabe a rede de proteção do circo? Que qualquer coisa que acontecer tem a rede de proteção embaixo se o cara cair do trapézio. Então a gente chama isso de rede de proteção. Assim, de estar todo mundo ali. E de fato isso acaba acontecendo, acho que até naturalmente, sabe? As pessoas acabam criando uma rede com o espetáculo que, cara, deu um problema que o outro sabe salvar, sabe? Eu acho demais. Eu acho demais. Porque isso se o elenco tá com uma conexão, né? Porque a gente sabe que tem peças que não, a galera, você vai lá, faz o seu trabalho e vai embora, você sente que não tem uma conexão com todo mundo. Mas se você tá fazendo um espetáculo onde você sente que tem essa rede de conexão com a galera, onde você olhou, a outra já sabe o que tá acontecendo, outro vai lá, faz, ou um tropeçou, a mão já vem para buscar o outro. Então você sente quando tem essa conexão do grupo ali e quando não tem. Isso acaba até refletindo na plateia, quando você percebe que você ali tem história naquele elenco. Assim, sabe? Tem um... Eu qual vi, foi, assim, de vocês... Desculpa, fala, Maria, desculpa. Não, eu ia perguntar qual foi a peça ou qualquer coisa que vocês tenham feito, assim, que foi, tipo... Aquela sensação de eu não acredito que estou fazendo isso, ou não acredito que estou aqui, ou não acredito que fulano tá aqui, sei lá, uma coisa assim muito inacreditável. De bom ou de ruim? Tanto faz. Tipo, Vocês lembram de alguma coisa? As de ruim são sempre as mais engraçadas, São. Nessa peça mesmo que eu fazia o Nossa Classe, que era uma peça pesadíssima, né? Ela tinha música, ela não era um musical, mas ela era uma peça musicada. E aí teve um dia uma apresentação, a primeira música, um amigo meu errou a letra, mas assim, ele errou a letra grotescamente, já era tipo a 25ª vez que a gente fazia a peça. Meu Deus. Metade do elenco que estava do lado de cá do palco, entre eles eu, obviamente, a gente caiu na gargalhada. Ai, meu Deus. Ai, que horror. E a gente não conseguia voltar. Eram tipo 5, 6 pessoas se olhando e não conseguia voltar. Gente, que difícil. Foi desesperador, gente. Aquele dia foi realmente desesperador. Eu lembrei de uma história que eu tava num... É sempre complicado quando você faz uma peça desenhada para um lugar e aí você faz itinerante depois, onde você tem que adaptar esse espetáculo para certos palcos. Então a gente estava em cartaz ali no Sesc Consolação, a gente ficou uns 2 meses em cartaz e aí a gente foi para outro Sesc fazer só uma apresentação única, eu não lembro qual que era. E aí a gente viajou, tal, fizemos a apresentação e a gente tinha um dia só para desenhar a iluminação inteira e fazer o espetáculo. A gente não teve tempo de ensaiar nesse espaço, porque foi o tempo de desenhar a iluminação. Nossa. Quando a gente ia passar a peça já era o horário do espetáculo.
E ia estrear um ator no mesmo dia desse dia. Que eu fiquei no camarim com ele ensaiando todo o texto, E tinha uma hora do espetáculo que eu ia pra frente, a gente falava sobre homofobia e sobre o que aconteceu com 2 garotos que eles estavam andando de mão dada na rua da Paulista e foram atacados com lâmpadas, né? A gente contava essa história. Nossa, E aí eu lembro chego- dessa também. história. E aí eu chegava na frente do palco, eu levantava 2 garrafas e começava a falar um texto muito intenso. Só que a voz não saía de mim. Eu decorei o texto e quem falava era o outro ator de trás, o substituto. Então ele falava um texto. Eu chegava andando de mão dada e aquelas pessoas falavam assim. Só que era um texto desse tamanho. Que Meu eu Deus. e ele tínhamos que estar em sincronia total. Porque a boca era minha e a Perfeito, voz era dele. Meu Deus! E eu parava na frente E com a aí? garrafa, o foco em mim e eu. E a voz dele não vinha. E eu. Aí ele começou. E eu tava lá. Aí eu começava. E eu tava lá. Slow. Tinha que fazer. E aí ele falava o texto engatava. Aí eu tava lá. E tava com outro. Aí ele esquecia. Aí eu. Gente, foi horrível. Horrível. E aí, ele tipo embromava. E aí, só que como era eu que tava falando, qualquer inflexão que ele dava na voz, eu tinha que fazer a expressão. Então era bizarro. Ai, No meio meu eu falava, Deus. meu Deus, acaba logo. Quem teve essa ideia, né? Não era mais fácil só um? difícil. Quem teve essa Foi muito ideia? complicado. Às vezes Esse foi muito à tenso. frente. Caramba. Nossa, esse foi micão, assim, foi micão. Esse foi. Mas tem Ai, várias, coisa tem várias louca. histórias. Não, tem nossa. várias histórias, cara. Tem várias histórias. Eu acho que. Você já teve branco em palco, Lucas? Esse, pra mim, foi um, assim, de que, tipo... Apesar de não ter sido seu diretamente. eu tive um branco, mas durou muito rápido, mas que eu achei que durou 1h30. Eu sei que aquilo foi tipo isso, mas na minha cabeça, tipo, caralho, na minha cabeça se passava assim, caralho, qual que é a porra? Eu sei que eu não sei que não, calma, respira. Passa tudo isso na nossa cabeça enquanto tá rolando branco. Enquanto isso a gente tá em cena assim. Ridículo. Parecendo uma nuvem, né? E aí, mas foi faz só aquela uma vez. Acho que pausa, dificilmente eu esqueço, assim. Eu acho que E você de onde por veio a você. ideia do podcast? Do Porta Aberta? Sim. Veio... A gente fez a teatro junto, né? Então a gente já tinha essa cumplicidade dos dois, assim. E aí a Pri fez um stories uma vez no Instagram falando, eu tenho muita vontade de fazer um podcast, mas não queria fazer sozinha e tal. Eu vi esse stories e mandei uma mensagem pra ela, vamos? Aí ela, vamos. Olha, Aí a gente Aí foi marcou um isso. almoço, vimos o que a gente gostaria de falar, que a gente gosta de falar sobre sociedade e cultura, mas de uma maneira gostosa, leve, como se fosse um bate-papo mesmo. E aí foi isso, a gente começou a elencar temas e achar convidados. A gente tem a dificuldade de escalar uma peça de teatro por semana, porque são sempre um convidado por semana. E aí Sim. foi isso, a gente se une e gosta de falar sobre sociedade, cultura, teatro, juntos aí. Isso é muito legal. Vamos, bora. Então bora. Bora. Fazendo foi nada, igual vamos aqui, né, nessa. Moriá? O que foi, cara? Foi igual aqui, né? Vamos. Vamos nessa. Ah, então vamos. Então vamos. E é bom quando tem essa reciprocidade, né? Que parece que vai de um clique natural, né? E quando tem a coisa natural, não tem como segurar. Você faz. É Você verdade. sente a química e vai embora. E a gente sabe que a gente tava correndo um risco. A gente não Sim. sabia como ia ser nossa química falando, como ia ser a química gravando. E graças a Deus foi incrível. Aquele que Está. ela fala e odeia, né? Ai, eu não Porque, na acho. verdade, Ai, gente, não curti Não, teste. bastante. Ai, falando a real. Não. Agora que vocês colocaram esse assunto, eu queria queria só desabafar. dizer, deixar claro aqui. Mas é muito legal essa questão da cumplicidade e tudo mais. Eu ia até falar, a gente tava falando lá do improviso e tal. Eu lembrei, eu não sei se eu vi em algum seriado, não sei se foi Friends mesmo, que a gente, né? Que o Joey, ele é ator e ele faz as peças de teatro e tal. Eu não lembro se foi nele que falava que ele tinha que participar do negócio de improviso. E aí, tudo que o outro propunha, você fala sim. Você aceita. Aham. Sabe assim, se o cara tá falando, não, essa garrafa aqui é azul. Você vai lá, é azul essa garrafa e não sei.
o segredo é esse. Sempre se a pessoa propôs o negócio, você vai no que ele tá falando. É isso mesmo, no caso, então. O improviso. E tem uma coisa até que a gente pode até linkar com um podcast, que a gente linka com o podcast, linka com o teatro, que é essa coisa de você conectar com a pessoa, porque hoje, por mais que eu não grave, a gente não grave juntos há mais de um ano, eu olho pro Lucas aqui e eu sei o que ele tá pensando. É importante também. É importante. Eu Duvido. olho pra ele e eu falo... eu já sei o que ele tá pensando, eu sei o que Agora, ele quer. vai, joga aí, vai, vamos ver. Né? É louco essa coisa, a cumplicidade que você vai criando com a pessoa, né? E no teatro, quanto mais cumplicidade, quanto mais... a gente costuma falar que ator tem que ter horas de voo, igual piloto e tudo mais. Quanto mais você faz, o negócio vai ficando melhor. Sabe? E é de fato. E aí, às vezes, assim, a temporada para e você volta 2, 3 meses depois, e quando ela volta numa potência diferente, sabe? Porque decantou, pensou, pra outro lugar. É muito legal, gente. É um trabalho muito legal. É viciante. Sim. Apesar da gente ganhar muito pouco. É isso que eu ia falar, né? É complicado essa parte também, né? De você lidar com a questão de não ter, às vezes, o reconhecimento financeiro que merecia e que poderia ter, e fazer porque realmente gosta. É muito bizarro, assim, a cultura do nosso país é muito desvalorizada, e o meio teatral também. Para você ter uma noção como as pessoas não têm noção, eu tava fazendo uma planilha justamente do musical que eu tô escrevendo, e aí eu tava conversando com os meus pais e falei, eu acabei de terminar a planilha. Ele falou assim, e quanto custa? Aí eu falei assim, tá custando 1,5 milhão. Nossa, Uau. 1,5 milhão? Aí eu falei, pai, quanto você acha que um ator tá tirando no meu espetáculo? Quanto você acha que um ator tem que ganhar pra ficar em cartaz durante um mês, 3 vezes por semana, sendo que nos 2 primeiros meses ensaia todo dia? Aí ele falou, uns 12 mil? Eu dei risada. Eu falei, sério? Porra, se eu tivesse ganhando isso, tava tudo de bom. Tava Aí, bom, né? Não, quanto você acha? 6 mil? Aí eu falei assim, menos? Então, calma, eles estão ganhando 6 e em cartaz 4, tipo... Aí sim, e são 20 atores em cena. E ainda assim tem 6 músicos. E ainda assim tem o figurino, tem assistente de figurino. E aí, ainda assim tem... o cenário. Tem o cenário, tem o cenotécnico, tem a pessoa que bota a mão na massa, aí tem a aderecista, aí tem a pessoa, o contra-regra, aí tem o diretor, assistente de direção, tem o produtor musical, Aí eu fui elencando todas as pessoas e quanto cada um tava ganhando, ele ficou chocado. E realmente as pessoas não têm noção, sabe? De quanto se custa para fazer uma peça, quantas pessoas são empregadas dentro do teatro. E aí a gente recebe, às vezes, alguma notícia onde o teto tem que ser 1 milhão. E as pessoas falam, não, é porque as pessoas estão mamando na teta do governo, etc e tal. Mas realmente não sabe como funciona, sabe? Então a gente tem que realmente falar sobre isso, explicar como funciona você levantar um edital, você participar de um incentivo, de uma lei de incentivo, como que isso é feito, você sabe de onde está vindo o dinheiro do imposto, ao invés de você, como fala? Aquele você que deduz fala, do mas não imposto sabe de explicar, renda. né? Que as empresas deduzem do imposto de renda. Sim. Exato, Sim. Então, tipo, as pessoas têm que se informar um pouquinho mais, sabe? É aquilo, a gente não pode falar quando a gente Eu não acho que tem não coisas sabe e sobre. coisas, né, Lucas? Tem Sim. muita situação onde se usa esse dinheiro que é destinado a esse Com fim, certeza. que é o desenvolvimento da cultura, que eu acho primordial, para umas coisas assim que você fala, isso é absurdo, Verdade. Sim. Pois sabe? Então, Malandragem tem eu acho que é por todo o esses meio, né? absurdos, Infelizmente. por esses absurdos que acaba meio que denegrindo a imagem de todo mundo que faz isso e até das pessoas que fazem da maneira correta, né? Sim. Infelizmente é aquela coisa, por causa de uns, os outros Acabam pagando. Sempre Sim, assim, e né? hoje tá assim, hoje eu falo hoje num contexto não pandemia, porque a gente não sabe o que vem pela frente, né? Mas hoje é muito difícil você fazer teatro no Brasil sem ter uma lei de incentivo à cultura, porque os teatros são caros, né? Como a gente falou, existe uma grande equipe por trás disso, e você não consegue pagar só com a bilheteria, né? Quando a gente lê, por exemplo, um livro que eu adoro, é o livro da Fernanda Montenegro, a biografia da Fernanda Montenegro. A Fernanda Montenegro, gente, ela pegou uma época que ela fazia peça de terça a domingo.
ela fazia espetáculo. E tinha vezes que ela fazia 2, 3 vezes. Hoje, quando a gente fala no Teatro Paulistano, que é a grande cena do teatro do Brasil, a sexta-feira já tá morrendo. Tem companhia de teatro que não faz mais as sextas-feiras, só faz sábado e domingo. Então, assim, como o teatro foi mudando, né, ao longo do tempo. Por tudo aquilo que o Lucas falou lá no começo, sabe, de a não valorização, tem também ainda uma coisa que é muito louca, que é como se o teatro aqui no Brasil ainda fosse uma coisa de elite. Então, às vezes, tem pessoas que têm menos acesso, que elas falam, mas eu não tenho roupa para ir ao teatro. E você falou, mas você vai com a roupa que você tem. O teatro você pode ir isso aqui na Europa é bem difundido, viu? Aqui na Europa eu vejo, às vezes, quando a gente vai em algum lugar no Brasil, como que a gente vai? A gente vai super bem vestido, bota aquela melhor roupa, né? Aqui na Europa não. Os europeus, eles vão pra show, teatro, concerto, com a roupa que eles estão, assim, sabe? Uma calça jeans, um tênis, uma blusa e foi. E é exatamente isso. Aqui nunca foi nada de elite, né? Então, no Brasil, como a gente meio que importou todas essas culturas que a gente tem no Brasil da Europa, a gente acha que é chique, né? Exato. E não é uma coisa normal. Exato. É como se você estivesse indo no cinema com a tua família. Quando a gente foi pra Nova York assistir um musical, minha mãe foi de longo. Não precisa, sabe? Então, tipo, eu tava de tênis, bizarro. gente, eu tô Aí tudo errada nos musical. Não, mas aqui assistir um musical em São Paulo é você ir num evento de gala, não é, Pri? Praticamente. Exato. A galera e também vai porque muito os chique, assim. ingressos custam caríssimos também. São né? caríssimos, é verdade. Tem São isso também. caríssimos. Eu me lembro que quando teve esse boom, né, dos barbichas e também o stand-up, que nada, né, chegou uma hora que a gente ia ao teatro ali, a gente ia assistir stand-up no teatro. E eu lembro que a época que eu mais ia nesses eventos é porque eu era estudante, então eu pagava meia entrada. Sim. E aí ficava mais acessível. Então, tipo, todo mês eu ia ao teatro 1, 2 vezes, sabe? Assim, várias vezes, que nem eu falei. Eu fui nos Barbichas várias sessões seguidas, porque era acessível pra ir. Mas tem um monte de coisa também que tem que ser mais explicado, que nem o Lucas explicou, de quantas pessoas são empregadas, né? Estão trabalhando ali por trás. Quantas pessoas estão fazendo a economia girar só com aquilo que as pessoas falam que, mas isso não é necessário, não precisa, né, ter verba para isso. E isso precisa ser mais mostrado e mais divulgado. E também tem o outro lado, que nem a Carol falou, de pessoas que se aproveitam e acabam fazendo algo errado. E é legal também, sabe, Moriá, a gente falar, porque às vezes as pessoas não sabem que elas têm acesso a bons espetáculos e que vai, por exemplo, no SESI. Se a gente for falar aqui o SESI como um todo, mas, por exemplo, aqui em São Paulo, o SESI da Avenida Paulista, quando tudo voltar ao normal, as peças no SESI são de graça. Sim. No SESC, às vezes, você paga R$20, R$15, sabe? E não é por nada aqui, ó. Vou dar uma lixadinha na unha. Honestamente, nos últimos tempos, quanto mais barata a peça, melhor ela era. Tem mais empenho ali das pessoas, né? Vamos fazer dar certo. Era bom, eu diria. Então, é isso também, sabe? Das pessoas, não é difundido isso também. Que, você pode vir aqui que você vai assistir uma boa peça de graça. Você pode ir ali que você vai pagar R$5 e vai assistir um espetáculo muito bom. Porque a gente fica muito... A gente aqui no Brasil tem uma influência muito grande da TV. E aí fica muito marcado que espetáculo bom é o espetáculo que tem a pessoa que tá na novela, né? É verdade. E que às vezes é muito legal, mas às vezes não é. Mas geralmente os ingressos são mais também caros. onde chega pra elas, né? Porque se você for pensar, caramba, eu sou uma peça de um teatro independente que tá ali na Capote Valente, por exemplo. Como que uma pessoa que tá na casa dela não se informa, vai saber que a minha peça existe? Sabe? Então é complicado, Então, sabe né? uma coisa que eu sinto que faz muita falta? Assim, o Jô Soares, ele tinha todos os defeitos dele. Eu conheci ele pessoalmente quando eu trabalhei na Globo, ele todo fresco, mas ele abria espaço para falar dessas coisas no programa dele. Então, às vezes, era uma pecinha minúscula que ele levava lá. E quantas eu fui que eu assisti no Jô Soares, sabe assim? Eu assistia, daí eu falava, nossa, que legal. Falta isso. E aí eu ia, entendeu? E hoje em dia a gente tem um monte de talk show,
Mas a gente tem um monte de talk show vazio, infelizmente. A gente Verdade, vê. Né? Que não leva a cultura pra ninguém, que não tá levando uma coisa. Só tá lá, E não coisa pra nova também. ser mais um da zoeira. Eu sabe? sinto assim também que vai quem? Vai artista, gente que tá bombando ali, né, na moda. Vai youtubers, vai influencers. Cantor da moda também, Ator que da umas moda. músicas que às vezes você nem conhece. Isso que você falou, eu conheci, eu não sabia o que era stand-up, até assisti um stand-up no Jô, né? O primeiro, quando o Jô de Portugal foi no Jô Soares, eu vi pela primeira vez e falei assim, nossa, que coisa legal, que Não, é uma galera talentosíssima. Sim. A própria peça do Paulo Gustavo, a primeira que ele fez, que foi quando ele estourou, eu vi no Jô Soares. Paulo E eu Gustavo, fui os assistir lá melhores no do mundo. Procópio. É Procópio Ferreira? Sim, É esse o nome? Procópio. Procópio Ferreira? Eu fui lá. Então, é isso que eu acho que falta, porque às vezes a gente aqui na Polônia, a gente assiste muita coisa do Brasil, assim, então a gente assiste talk show, a gente assiste stand-up, um monte de coisa. E eu sinto falta, tipo, de assistir alguma coisa do Brasil que realmente me agregue, sabe assim? O Jô Soares era um que ia lá convidado, que falava trocentas línguas e ele falava junto. Não tinha isso, que ele fala 300 Sim. línguas. Eu Sim. sinto falta disso, sabe? Dessas Falta um coisas lugar assim, mais... pra galera buscar, né? E virar um Sim. hábito do brasileiro. Tipo, o brasileiro não tinha o hábito de, o que será que pode estar rolando agora no teatro do Bradesco? Vou lá dar uma olhadinha, sabe? Não tem. Não Ou tem. tipo, mas quem que faz a peça? O Miguel Falabella tá lá? É o Ou youtuber sabe, alguma X. coisa assim? É o youtuber Só X. assim pra Então, Miguel levar, Falabella. sabe? Ô, Carol, E uma coisa assim que eu ia perguntar pra vocês também, já puxando um pouco desse assunto, a Pri tem o YouTube dela e o podcast de vocês é mais puxado pra esse lado da cultura, assim. Vocês acham que isso diminui de uma certa forma o alcance de vocês nas redes sociais, justamente porque vocês não estão fazendo, entre aspas, futilidades? Boa pergunta. Peraí, gente, que eu vou tomar meu remédio. Deixa só um eu, né? minutinho aqui. Deixa eu tomar meu drink aqui. Eu acho que também. Eu acho que Eu acho também, também. assim. Eu acho que também. Faz É parte. que são muitas variantes, assim. O mundo do podcast é um meio que está crescendo ainda aos pouquinhos, né? Então é um meio que você precisa criar uma estabilidade antes para você poder angariar ouvintes, assim. E a maioria é uma galera que acabou criando, já tendo uma base de fãs no YouTube e vindo também pro podcast, que é uma outra via para falar de diversos assuntos, que é super bacana. E para quem ainda não teve essa base do YouTube, é mais difícil, sim. E, tipo, quando a gente trata de assuntos mais cabeção, por isso que a gente tenta testar, né, Pri? A gente já fez um episódio assim, um episódio assado, pra gente ver o que funciona. A gente fala, não adianta a gente ir pra esse viés, se não é muito o que é a nossa essência. Então, a gente fica pensando, qual que é o limite, né? Pra gente ainda falar o que a gente gosta, mas ainda assim falar algo relevante que tem uma audiência legal. A gente tá testando ainda. E tem umas coisas que a gente achou que ia ser um sucesso. Tipo, a gente falar de filmes e séries, e reality shows, e gongô. Pra gente não funciona, assim. Pro Porta Aberta Então, não funciona. É um limite. E aí, por exemplo, às vezes a gente falar um assunto que é necessário da gente falar, por exemplo, a luta contra o câncer, que foi um episódio muito legal, mas é um episódio que não roda, porque as pessoas querem ver algo mais leve. Então a gente entendeu qual que é o limite ali, o que roda melhor de falar assuntos polêmicos, assuntos interessantes que tá na boca da galera, mas de uma forma mais leve. Mas eu acredito que isso talvez empaque um pouquinho, porque às vezes a galera justamente quer consumir entretenimento pra dar risada, pra às vezes nem pensar muito, né? E super válido também. Tem isso também. Limão. Ficou um climão, desculpa, gente. Não. E Pri, e pro teu canal do YouTube, que você faz reviews de livros e tal, você acha que você teria mais espaço assim, sendo tipo, sei lá, uma blogueira de maquiagem? Não sei. Ai, meu Deus. Não, assim, eu não sei ainda, porque o meu canal tem 4 meses só, vai fazer 4 meses o meu canal. Mas tem um amigo meu muito querido, o Bruno Gael, desde 2013 ele tenta me convencer a entrar pro YouTube. Ele tem muita fé em mim.
Desde 2013. Mas eu sempre falava, mas o que eu vou fazer, sabe? Tipo, eu não sei o que eu vou falar, eu não me sentia à vontade nisso. E aí, quando a gente recebeu o Pedro Pacífico, que é o Bookster, que a gente recebeu ele no Porta Aberta, e aí eu fui conhecendo o trabalho do Pedro, eu falei, olha, cara, o Pedro é uma pessoa que ele fala de um assunto que eu gosto, e ele fala de uma forma super despretensiosa, eu acho que eu posso fazer isso também. Aí tinha uma amiga minha que tem um canal de filmes e séries, ela falou, vai pro YouTube e tal, não sei o quê. E aí eu criei isso. Talvez se eu falasse de maquiagem, eu fizesse um unboxing da bolsa da Louis Vuitton, ia rodar mais, com certeza. Mas não é uma coisa que não é confortável para mim, Priscila. Porque eu gosto de me expor, mas eu gosto de me expor até um certo ponto, assim, sabe? Tipo, sem muita intimidade. Sim. E com o canal da leitura também, vem uma coisa do tipo... Cara, os livros no Brasil, eles ainda têm esse estigma, e olha aqui, por várias pessoas, de que é uma coisa da elite, né? De que você precisa... Bem como teatro, né? De que você só se você for uma pessoa muito inteligente, você consegue ler. De que se você só vai entender o livro se você for muito inteligente. E eu queria mudar isso, ser mais uma pessoa que vai mudar isso, sabe? Do tipo, o que você leu desse livro? O que você entendeu? Tá bom, então o que você entendeu tá bom. Sabe? Eu sempre falo que se eu conseguir fazer uma pessoa ler um livro no ano, eu já tô muito feliz, sabe? Então é por isso que eu entro lá, eu não sou formada em letras, eu falo de uma forma muito simples, é aquilo que eu quero, usando palavras simples para que as pessoas tenham vontade de ler mais. Entende? Então, não sei, eu achei aí talvez um nicho meu. Pode ser que um dia eu fale, gente, bom, vou fazer uma make. Mas eu também não me sinto preparada. Fazer uma make baseada num livro que eu li. No livro. Isso. A make de Uma hoje make um livro. Nossa, mas você sabe que isso... Olha, gente, aqui nesse Pode ser podcast o a gente vive... Veio a cena na minha A cabeça. gente vive criando coisas empreendedoras aqui, novidades. Às vezes, isso é verdade. é um negócio. Gente, hoje essa é a make aqui de Machado de Assis. Combina com trazer pra esse você. livro. Vou fazer uma make Essa é a de make Capitu. do bailarina em Auschwitz. Imagina, tipo, nada a ver. Não. Nossa, você vai assim, ó, você vai se maquiando e falando do livro, entendeu? Porque a pessoa, ela tá maquia e consumindo fala. Mas aí cultura e fala. coisa sem saber. Eu acho que eu ainda sei falar melhor de livro do que me maquiar. Você fazer muito basiquinho ainda. Acho que eu não tô preparada pra fazer Enfim. Né, não. Não sei nem fazer o gatinho, gente. Que frustração na minha vida. O meu É muito sempre engraçado, sai né? torto. Hoje a gente não consegue fazer uma coisa só. Parece que a gente precisa estar fazendo várias ao mesmo tempo, né? Você não pode simplesmente Você falar sabe o nome do disso? vídeo. O nome disso é o mundo líquido. A gente vive no mundo líquido, né? Do Zygmunt Bauman, que é o filósofo. Total. Então, vivendo nesse mundo, a gente não consegue fazer só uma coisa. Sim. Não é verdade? É. A gente se sente limitado Esvai. fazendo só uma coisa. E vai tem uma transitando. coisa também que eu acho que casa muito, né? E vai muito de encontro à nossa profissão. Hoje os atores precisam estar na internet, né? Eles precisam bombar. Muitos elencos são formados de acordo com o número de seguidores que você tem no Instagram. Sério? Então a gente vai... amor! A gente vai tentando se Kéfera agarrar fez história. assim, ó. E falando... O seu talento hoje é medido pelo número de seguidor no Instagram que você tem. Então, assim, você vai falando, cara, eu vou então ver onde eu me sinto melhor pra ver se eu consigo trabalhar, pra ver se eu consigo Produzir aumentar. conteúdo, né? Cara, isso é um ponto. Eu não imaginava que tava nessa situação assim. Já Tipo, a gente faz já um Mas fez se na você tempinho. normalmente internet. apresenta um projeto para uma empresa, eles falam, tá, mas quem que vocês têm para me garantir um público, entendeu? Então aí você já tem que ter uma pessoa que já tem uma base de seguidores para falar assim, olha, essa pessoa consegue, já tem 2 milhões de seguidores, então é uma pessoa que já garante uma base de público para você. Então é complicado, porque aí às vezes uma pessoa que mais se adequa ao papel e não tem tantos seguidores, às vezes a empresa pede para trocar, para você colocar alguém mais relevante de seguidores, assim. Então... E nem sempre aquele número que tá lá reflete de fato o engajamento da pessoa. Tem Pois isso é. também, né? Sim. Total. Tem um monte de gente que compra, tem um monte de gente que já foi famoso e hoje em dia não tá mais bombando na internet. Sim. Pois Então é. tem um monte de nuances também, né? Esse assunto. Mas isso é uma questão na vida do ator em geral, assim. Teste de publicidade tem muito também. Quando você chega para preencher a ficha,
Hoje em dia, a primeira coisa que tem quando você tem que colocar na ficha é o seu Instagram e o número de seguidores que você tem no Instagram, pra fazer um Uau. teste de publicidade, gente, né? Que, Sério? Eu não sabia. Caramba, sabia não. Faz tempo que eu não faço publicidade. os últimos que eu fiz foram assim, e uma amiga que eu conversei faz Caraca. 15 dias também foi assim. Nossa, Tipo, Uau. tá na bizarro. fichinha ali. Virou um negócio Black Mirror, né? Total aqui mesmo. Você é Meu, medido pela total quantidade Black de Mirror. seguidores. Não, e o que eu acho doido, cara, é que a gente nunca se falou tanto em liberdade. A gente preza tanto pela liberdade e a gente tem um homem de uma empresa privada comandando e decidindo nossa vida. Não é muito louco isso, gente? Pois Porque é. os nossos números dependem da vontade deles de liberar. Pois De é. divulgar, de deixar o seu conteúdo Tipo assim, circular. você posta um negócio aí, não importa se o negócio é muito bom ou se é muito ruim pro seu público. O que importa é se o cara lá resolveu em cima liberar. tá de boas com você. Porque se pegar bode, querida, você morre no Não rende, ostracismo. né? Não tem número que te salve. Não tem número. Às vezes eles não entregam nem o seu conteúdo pro seu público, né? A gente Você tá sabe assim nesse que- momento. Eu fiz um teste isso ontem, né, nessa rede social mais famosa. Eu postei essa nova ferramenta e falei, cara, por que não tá rodando? Aí eu entrei no do Porta Aberta. No Porta Aberta não mostrava que eu tinha publicado, não mostrava nada. Eu tive que ir lá me caçar pra eu achar e falar, ele não tá entregando. Também Aham. fui lá e apaguei. Eu fiz isso também. Que ódio. Eu fiz isso também. Eu publiquei, mas isso eu fiz no... Eu posso falar, não tem problema. Eu fiz no Twitter. Eu postei lá uma coisa e o Wilson, né, meu noivo, não recebeu a minha notificação. Ah. Ele nem apareceu pra ele no feed dele. E aí eu falei assim, bizarro. mas gente, Eu e a Moriá, a gente tem uma tese aqui, né, Moriá, que são os pactos. os pactos, sempre. Ah, eu quero Se saber. você assinar o pacto, você entrega. Senão, É. não. Onde é que eu a gente- assino, pelo amor de Deus? Me dá. Eu já estou com lápis, já caneta. Não, Eu já estou com a caneta de ir. eu acho que assim, se a gente Vou até soubesse acender também... o meu... Ó, depois no off, eu conto. Tá. não é assim. A minha acende também, Priscila. Ai, olha, as duas acendem. Ai, Quero que saber lindo. onde é que Iluminar eu os caminhos. assino. Mas é isso mesmo. É porque chega coisa pra mim que, tipo, eu falo assim, mas por que eu tô recebendo? Quem é essa pessoa que está aparecendo aqui pra mim? Eu não bizarro. sigo nada, não, né? Não, isso é muito louco. Então não é pra poucos, né? É, não tem critério. O critério é não ter critério. O critério não é tem isso. critério, é isso. Adoro. E aí, gente, então vocês seguem aí com o podcast de vocês, o Porta Aberta, e o que vocês trazem, o que o pessoal pode encontrar aí no podcast de vocês. É o momento de vocês fazerem aí o jabá. O jabá. A gente não é o Jô Jabá. Soares, mas, né, é o momento aí de falar. A agenda Olha, de shows. eu só falo 4 línguas, então a gente tá quase, Moriá. Você tem que falar mais 2, a gente vai ser o Jô Soares Meu da internet. Deus. Tudo certo. Oh my god, if you are listening, Open Doors, it's my, I'm here! it's in all the platforms. Não, mas Aquelas basicamente, a gente tem- californianas. Pode o falar. Porta Aberta, a gente tá tentando fazer um episódio por semana e a gente tá disponível em todas as plataformas digitais, todos os tocadores ali de podcast. Inclusive no encontrar YouTube. Inclusive no YouTube a gente também solta os episódios, a gente viu que alguns rodam super bem lá também, mas é só o áudio. E lá no Instagram, no @Porta Aberta Podcast, a gente sempre posta o episódio da semana, fotinho com o convidado, um teaser. Se você, às vezes você assiste o teaser, se curtiu o episódio, vai lá, ouve o episódio inteiro lá nas plataformas. A gente tenta falar de sociedade e cultura de uma maneira muito leve, desmistificando assuntos, tentando aí quebrar alguns tabus, e a gente sempre traz convidados super especiais. Muito Carol in- Capel já esteve no Porta Aberta Podcast. Não é? Ouçam o nosso episódio maravilhoso foi tão sobre chique. Você acredita em ETs? Mas não Nossa, assista à noite, tão não escute, chique. né? Não escute à noite, gente. Assim, por recomendação. É. Carol, eu vou te confessar uma coisa aqui agora. A gente gravou, mas eu nunca ouvi novamente, porque só o que... Que dó. Ai, para, Priscila. só aquilo já, pra mim, já foi o suficiente. Guardo memórias de nossa conversa Pri, até hoje. te convidei pra ficar aqui em casa, mas acho que você não vai aguentar. Ai, Carol! A
gente pisca, Mas as o luzes convite tá piscam das aberto. 7 às 10. Aquele assim, né? Nós temos aparições fantasmagóricas às 3h33. Nossa, meu Deus do céu. Imagina, Não, Carol, não tem badalada. problema. Eu fico no hotel, a gente almoça juntas. Te passo toda a agenda dos fantasmas aqui de casa, viu? Fica tranquilo. Brincadeira. Mas é isso. Aí temos as nossas redes sociais pessoais, meu @lucasromano, quem quiser acompanhar por lá. O de Prícios. O meu é Priscila Oliva. Quem quiser acompanhar por lá, gente, sigam o meu canal no YouTube, pelo amor de Deus. Seguiremos. Ajudem uma YouTube Amor de iniciante. A gente vamos colocar os links aqui no comentário fixado. E, Se você gosta de por favor, livros. E a gente super aceita sugestões de pautas também. Quem Isso, estiver ouvindo, de quiser passar por lá, convidados. deixar uma mensagem pra gente de DM, quem vocês gostariam de ouvir, qual assunto seria legal de debater. Uma coisa que tá acontecendo muito legal com a gente, não sei se vocês estão lá, mas o Clubhouse tá sendo muito legal, tô gostando bastante da plataforma, e a gente tá tendo contato direto com os ouvintes. Então, às vezes, a gente abre sala lá para ver sugestões de pautas, eles dão ideias de pautas pra gente, a gente fala, depois que a gente lança o episódio, a gente abre uma sala lá para debater o tema com eles. Então tá sendo bem legal, assim, de criar essa relação com os ouvintes. Olha. E é isso. Então, Beleza, sigam. Maria, quer falar mais alguma coisa? Não, acho que eu já falei demais. Minha bochecha tá doendo de tanto que eu dei risada nesse episódio. Não pode finalizar, tá tudo certo. Gente, muito obrigada. Então é isso, gente. meninas. Obrigada por Merda aceitarem. para todos nós, como se diz no teatro. Ei, Sim. muitas merdas. Obrigada, viu, meninas, pelo espaço, pelo Imagina. convite. A gente que Imagina. agradece Ó, vocês galera, aceitarem. agradeço a disponibilidade, desculpa pelo atraso aí. Imagina. Falar pra vocês todos, passem nas redes sociais deles, eles são da hora de verdade. E esse foi mais um episódio aqui do Quinta Dimensão Cast, mostrando um lado do teatro que talvez você não conheça. Mãozinha de jazz, assim, ó. Um beijo pra vocês, então, e a gente vê vocês na semana que vem com mais um episódio. Que bye! Tchau, gente. Beijo.